Meus cumprimentos a todos. Vamos iniciar solicitando a Jesus inspiração, amparo, para que o nosso estudo de hoje seja bem conduzido. O tema é o tempo à luz da doutrina espírita. E nós vamos começar contando uma história que se chama O Talismã Divino. Vamos começar então explicando o que é um talismã. Trata-se de um objeto que supostamente possui poderes mágicos a quem o possui, de modo que essa pessoa possa adquirir concretizar, melhor dizendo, todos os seus desejos. Então, vamos à história. Conta-se que Jesus conversava com Isabel, mãe de Tiago e de João, quando ela pergunta a Jesus sobre se ele não teria um objeto mágico que pudesse dar vantagens para ela e para os seus filhos. Isso porque ela acreditava que Jesus deveria possuir algum poder mágico, uma vez que ela havia presenciado vários milagres e curas por ele realizados. Então Jesus diz para ela assim: realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons do nosso Pai. E aí ele vai dizer o seguinte: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum de todos nós, ou seja, não é privilégio de ninguém. E aí ele define esse talismã, ele diz assim: é a hora que estamos atravessando. Cada minuto da nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando o sabemos usá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciados com a colaboração do dia. Então Jesus aqui está falando que esse talismã nada mais é do que o tempo que nós desfrutamos na existência. De fato, ele não é propriedade de ninguém, é comum a todos. E ao longo do dia, nós temos inúmeras possibilidades de construirmos o bem, de investirmos a nossa vida em conhecimento, em virtudes. Então realmente ele é um talismã divino. Mas no texto A Ciência do Tempo, contido no livro Palavras de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, nós colhemos uma frase que diz o seguinte: nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Então, o que nós vemos aqui? Primeiro, no primeiro segmento, nunca te esqueças de aproveitar o tempo. É um convite para nós não desperdiçarmos esse tempo, porque o nosso tempo é finito, a gente nasce e uma hora a gente falece, desencarna. Então, nesse período, é um tempo valioso que nós devemos aproveitar. Mas aproveitar de que forma? Na aquisição de luz. E o que é aproveitar o tempo na aquisição de luz? É no sentido de nos aprimorarmos em termos de conhecimento, em termos de virtude, fazer o nosso desenvolvimento pessoal no caminho do bem. E depois ele diz quando, enquanto é dia. Dia aqui nós entendemos que não seja aquele período que vai do amanhecer ao anoitecer, mas o período que se configura na nossa existência, na nossa encarnação. E, por falar em encarnação, nós vamos então buscar no Livro dos Espíritos em duas questões, a questão 132 e a questão 385, onde Kardec questiona os espíritos a respeito do objetivo da encarnação. E os espíritos, nessa primeira questão, respondem: Deus lhes impõe, quer dizer, impõe aos espíritos a encarnação a fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, essa resposta, ela
já indica, né, que os espíritos vão ter uma caminhada até chegar à perfeição. Uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só Deus possui. Na questão 385, essa questão apresenta uma resposta bastante longa, mas lá no finalzinho, os espíritos dizem assim, que os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem. Não tem outro objetivo. Esse é o objetivo, o aperfeiçoamento do espírito. E aí ele vai falar uma coisa bastante importante para nós, porque nós entramos na vida corporal na condição de bebês, né? E aí ele vai dar uma característica muito importante da fase infantil. Ele diz assim, a delicadeza da idade infantil torna os espíritos brandos e acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devam fazê-lo progredir. Então vamos lá, né? De fato, quando a gente observa uma criança, quanto mais novinha, mais frágeis, vulneráveis elas são, né? E isso inclusive desperta em nós um sentimento de ternura, de vontade de protegê-las, né? Porque elas têm toda essa característica, inclusive da inocência, né? E nós, para que nós as recebemos? Para fazê-las progredir. E aí, de que forma essa criança progride? Pela experiência, no momento em que ela vai observando como é que o mundo, por ela mesma, muitas vezes, como que o mundo funciona. Então, para dar um exemplo, quando a criança põe o dedinho lá no interruptor e leva um choque, é muito provável que ela não vá mais botar o dedinho ali, porque ela já está aprendendo que aquilo vai fazer um dodói, né? E agora, e os conselhos daqueles que a devem fazer progredir? Nós assumimos uma responsabilidade muito grande quando nós recebemos uma criança. Porque nós não estamos ali para transformar a criança num brinquedinho nosso, né? Aquela criança é um espírito eterno, ou melhor, imortal, porque eterno só Deus, é um espírito imortal que já chega nas nossas mãos com uma bagagem. E essa bagagem composta de qualidades positivas e de qualidades negativas, adquiridas em encarnações anteriores. E aí essa pergunta, essa resposta ainda diz assim, nessa fase é que se lhes torna possível reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. O que os espíritos estão querendo dizer para nós com essa reforma, com essa resposta? Que é possível, por meio da educação, a gente ir orientando essa criança de modo a corrigi-la, né? E também reprimir os maus pendores. Ou seja, quando nós temos essa visão de que a criança, quando ela renasce, ela já traz, ela não é uma tábula rasa, ela já traz um arsenal de experiências. E muitas dessas experiências já demonstram, desde pequenininha, características muito particulares daquela alma. Então nós vemos, por exemplo, crianças que já, logo de início, são crianças irritadiças, ou são crianças arrogantes até, que são difícil da gente convencer, né? São crianças que batem pé, birrentas. Às vezes elas são crianças dóceis, né? São crianças mais cordiais, são crianças que dá para a gente ter uma conversa porque elas têm uma compreensão melhor do que a gente está falando para elas, né? Também as crianças já renascem com inclinações. Inclinações que podem ser, por exemplo, para a área do conhecimento. Então a gente percebe às vezes crianças que têm uma facilidade muito grande para a música, para as artes em geral, para as ciências, né? Para a língua, educação física, né?
Ou então as crianças podem ter outro tipo de inclinação que não são tão positivas, né? Criança que, por exemplo, desde pequenininha já ficam de olho no objeto que não é dela, né? Eu até tenho um caso que a criança chegava em casa sempre com ou uma borrachinha ou um lápis, alguma coisa que não pertencia a ela. E olha o olhar dessa mãe para essa criança. Uma mãe que estava atenta a esse tipo de inclinação. Conversando com a criança, então ela percebeu que realmente a criança ela trazia, ela subtraía do coleguinha esses objetos. Então a mãe atenta, o que ela faz? Conversa com a criança, mostra para ela que aquilo não é certo e ela acaba entendendo e devolve esse objeto. Isso mostra o seguinte, como essa mãe está aproveitando o tempo para ajudar essa criança a vencer as suas más inclinações e a progredir. Essa mesma mãe, por exemplo, observando uma característica muito positiva dessa criança, porque essa criança tinha uma coordenação motora muito boa, essa mãe, então, o que ela faz? Percebe que essa criança tem uma tendência para os esportes e leva, né, incentiva a criança a participar de times. E ela, incrivelmente, ela se destacava em qualquer esporte que ela entrasse. Muito bem. Então, essa resposta mais adiante, ela vai chamar a atenção assim, olha, tal dever que Deus impôs aos pais. E aqui a gente, não são só os pais biológicos, né? A gente poderia até ampliar aqueles que estão no lugar dos pais, os educadores de um modo geral, né? Entendendo que a função primordial da educação compete àqueles que exercem a função dos pais. E é uma missão sagrada que terão que dar contas. Ou seja, vai chegar uma hora, né, que Deus, né, vai perguntar para os pais, escuta, o que, é que você fez dos filhos que eu coloquei sob a sua guarda? Né, porque nós somos, antes de qualquer coisa, filhos de Deus. Né? E aí, né, se nós desempenhamos o nosso papel de uma forma proveitosa e a gente vê que os nossos filhos, embora nunca são perfeitos, porque nós também não somos perfeitos, mas que a gente olha para os nossos filhos e diz assim, eu criei um homem íntegro, um homem de bem, um homem honesto, né? E aqui o homem está usando no sentido de ser humano. Que alegria isso nos traz. E que bom para esses filhos, né? Terem esse tipo de formação. E que terrível também é quando a gente observa que o nosso filho está trilhando caminhos equivocados. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, os espíritos colocam uma questão também muito importante e que nos tranquiliza, que diz assim, olha, quando os pais negligenciaram, melhor dizendo, eles vão colher os frutos daquela negligência. Mas quando os pais fizeram todo o esforço para educar esses filhos, para orientá-los no caminho do bem, e nem assim esses filhos correspondem, a culpa não é deles. Né? Foram escolhas que esses filhos fizeram e nós fazemos escolha ao longo da vida. Né? E aí nós nos lembramos daquela passagem do filho pródigo, que conta-se que esse filho, quando se torna adulto, ele já não quer mais ficar sob a tutela dos pais e pede então a sua parte da herança. E o pai, né, aqui é uma metáfora de Deus, que respeita o livre-arbítrio dos filhos, concede essa herança para ele e ele então vai para o mundo. E neste mundo ele aproveita de todos os prazeres desse mundo, se diverte, faz e acontece, até que ele chega num momento em que ele percebe que ele havia perdido toda a sua herança e que tinha se colocado numa situação bastante difícil, a ponto dele estar numa penúria e de ter que mendigar.
E é neste momento, limite da sua vida, que ele cai em si e pensa, né? Poxa, nem os empregados do meu pai estão sofrendo do jeito que eu estou, né? Então veja, muitas vezes é através da dor que nós acabamos retornando ao caminho do bem. Então esse filho começa a empreender o seu retorno à casa do pai. E quando ele está se aproximando da casa do pai, o pai que o aguarda, porque sabe que um dia nós vamos retornar, o pai então se encaminha em direção a ele e o abraça, né? O recebe de braços abertos. Mas não só isso, dá uma grande festa para comemorar esse retorno. Então, se a gente traz para a nossa vida, e que a gente percebe que muitas vezes a gente utilizou o nosso tempo de uma forma que nós ficamos assim, puxa, né, a gente não devia eu não devia ter feito dessa forma, né? Mas a gente tem esse grande alento de que Deus sempre vai nos receber de braços abertos, porque Ele é um Pai misericordioso, Ele é um Pai bom. Então, devemos fazer essa avaliação da nossa conduta, mas jamais achar que estamos fadados a sofrer eternamente. Não, podemos sempre contar com essa bondade divina. E nós então trazemos agora uma trovinha de um poeta chamado Leonel Coelho, Espírito, que dita para o Chico Xavier, isso está registrado no livro Trovas de Outro Mundo, a seguinte trovinha, referindo-se ao tempo. E ele diz assim: o tempo é um rio tranquilo, que tudo sofre ou consente, mas devolve tudo aquilo que se lhe atira à corrente. O que nós vemos aí? Isso aí nós faz uma comparação com a própria vida. Assim como o rio, nós podemos jogar na vida o que nós quisermos, né? Através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos no dia a dia. Mas assim como o rio devolve para nós aquilo que a gente atira nele, né? Ele devolve como? Em forma de poluição. E daí nós vamos ter que nos haver limpando esse rio, né? Porque a sua água vai deixar de ser uma água potável, né? Uma água saudável. Na vida, a vida também. A vida devolve para nós tudo aquilo que a gente plantou. Então, se nós nos encaminhamos na vida de uma forma honesta, de uma forma cordial, nós vamos receber de volta o quê? Cordialidade, né? A não ser, né, que a gente esteja colhendo nessa vida o que a gente plantou em reencarnações passadas. E é por isso que muitas vezes a gente diz, mas o que eu fiz para merecer isso? Se a gente não encontra explicação nessa existência, é porque nós estamos tendo a oportunidade bendita agora de reparar o que nós fizemos anteriormente. Mas a gente também, nós vemos que no nosso dia a dia, quantas alegrias a gente também tem, né? Quantos momentos de satisfação nós observamos na nossa vida. São os frutos que nós estamos colhendo também dessa existência como de existências passadas, porque nós não fazemos só o bem, como nós não fazemos só o mal, né? Graças a Deus. Luís Vaz de Camões também tem uma poesia que trata do tempo. E essa poesia chama-se Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E ela diz assim: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Muda o mundo, todo mundo, aliás, é composto de mudanças, tomando sempre novas qualidades. O que podemos extrair dessa poesia? Primeiro, mudam-se os tempos. Analisando essa estrofe à luz da doutrina espírita, esses tempos aqui interpretamos como as diversas encarnações. Então, nós, hoje, né, eu Penha, estou reencarnada no século 21,
né? Mas eu já posso ter reencarnado em vários outros séculos, né? Então mudam-se os tempos. E à medida que eu vou reencarnando, eu vou adquirindo novas experiências, nova bagagem, naturalmente os meus valores mudam, os meus desejos mudam, as minhas vontades mudam. Então por isso que ele diz: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser. Então, o ser que eu sou hoje, eu sou um ser muito mais complexo do que eu era, digamos, há 5, 10 encarnações atrás, né? Por causa justamente dessa caminhada que eu empreendi, desculpa, e as aprendizagens que eu realizei, né? Então, eu sou outra pessoa, né? Aliás, eu sou outra pessoa com relação a 10 anos atrás. Não é verdade? Bom, e aí muda-se a confiança, porque na medida em que nós vamos nos desenvolvendo, vamos adquirindo maior sabedoria, vamos entendendo melhor como a vida funciona, nós vamos também adquirindo uma maior autoconfiança, né? Então muda-se também a confiança. Coisas que eu não sabia antes, eu sei agora, né? Então eu vou ficando mais competente para resolver os meus problemas. E também eu vou adquirindo uma confiança maior até na bondade divina, porque eu vou elaborando, tendo uma compreensão melhor a respeito desse Deus. Hoje, por exemplo, eu não enxergo Deus como um ser vingativo, por exemplo. Eu enxergo Deus hoje conforme Jesus ensinou, um Deus que é Pai, um Deus que é puro amor, né? Um Deus que vai me dar tantas oportunidades quanto eu necessitar para realizar o meu aperfeiçoamento enquanto espírito. Mas ele diz ainda assim: todo o mundo é composto de mudanças. O que nós vemos aqui? Que nada fica como está, tudo muda na vida. E muitas vezes, quando eu não quero aceitar essa mudança, eu vou sofrer. E é uma doce ilusão de que eu posso permanecer exatamente como eu sou. É aquela tal da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, né? Isso é péssimo, né? Porque indica uma estagnação. Acontece que a vida acaba nos empurrando para a mudança, querendo ou não, né? Isso acontece com todos nós. Às vezes, se nós somos mais resistentes de uma forma mais lenta, e se nós somos mais abertos, né? A gente vai caminhando mais celeremente. E ele finaliza então tomando sempre novas qualidades, né? Claro, né? À medida que o tempo avança, que as coisas mudam, as características vão mudando, né? Vão mudando as qualidades. Bom, no Eclesiastes nós também encontramos aquele texto muito conhecido sobre o tempo. Então ele diz assim: para tudo há uma ocasião. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de dançar. E aí ele continua com vários tipos de tempo. Mas nós vamos focar aqui nessa questão do tempo de chorar, tempo de rir, de prantear e de dançar. A gente acha isso muito interessante. A vida é feita de choros e risos, né? De alegrias e de tristezas. Todos nós temos essa experiência, né? E no nosso entendimento, o choro é alguma coisa passageira, né? A gente está chorando no momento, dali a pouquinho a gente já não está chorando mais e vai. Agora, quando entra no tempo de prantear e tempo de dançar, a coisa muda de figura. Porque o pranto, ele é muito mais doloroso, muito mais sofrido do que o choro, né? O pranto, ele é mais duradouro, inclusive, né? Para nós, o pranto é aquele comportamento onde a gente se encontra quase que numa berlinda, né? A gente se pergunta: e agora? O que eu faço? É o pranto. É o pranto. E eu preciso arranjar algum jeito de
sair daquela situação, de superar aquilo que está causando o meu pranto. E aí olha que beleza, né? Porque tanto o Eclesiastes como a doutrina espírita, eles são muito alentadores. Porque o Eclesiastes diz assim, há o tempo de dançar. E o Espiritismo fala que nós temos sempre a oportunidade de superarmos aquilo que nos faz chorar. Ou seja, os nossos defeitos morais. Quando nós superamos os nossos defeitos morais, nós podemos dançar. O que é a dança? É a comemoração. É quando eu olho para trás e eu digo assim, ufa, passou, né? Sei mais, estou uma pessoa mais sábia. É isso, é a dança, são as grandes comemorações das nossas vidas. Vamos então aqui agora trazer uma estrofe da Maria Dolores, que está no Antologia da Espiritualidade, uma psicografia também do Chico Xavier. E ela vai agradecer a Deus, né? Mas chega um momento que ela agradece a questão do tempo, né? Ela enaltece o tempo. Ela diz assim: ensina-me, Senhor, que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Olha que sabedoria, né? Então, no lugar certo, né? Eu estou no planeta certo, eu estou no país certo. Então, todas as dificuldades que eu enfrento neste planeta, que é um planeta de provas e expiações, é porque este é o planeta, é o melhor lugar que vai me oferecer as aprendizagens que eu preciso para poder um dia sair daqui. Vamos ver isso um pouquinho mais adiante. E aí ela diz assim, ó, que a ninguém me ligaste de improviso. Então assim, meu pai não é meu pai por acaso, minha mãe não é minha mãe por acaso, as pessoas com quem eu convivo, né? Com quem eu fiz laços. Os meus filhos não são meus filhos por acaso. Então, todas aquelas pessoas com quem eu preciso conviver estão ali para nos propiciarem aprendizagens, né? Mesmo que essas aprendizagens sejam dolorosas, né? Mas quando, por exemplo, uma criatura com quem eu convivo testa a minha paciência e eu me sinto exasperada, isso acende uma luz para mim de que eu preciso trabalhar a minha paciência, a minha tolerância, o meu respeito com relação às diferenças dos outros, né? Não querer que os outros sejam exatamente como eu sou e etc. E aí quando ela chega, ela diz assim: e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Então, agora é essa encarnação. É nessa encarnação onde eu estou ligada a uma família, eu estou vivendo num determinado país, né? É agora que eu tenho a oportunidade de me melhorar, né? A partir de tudo que essa família, que esse país, que esse planeta me oferece. E aí ela diz o quê, né? De me melhorar em tudo o que eu preciso melhorar. Porque nós somos seres imperfeitos. Claro que a gente tem sempre necessidade de melhorar, né? Então eu preciso melhorar. Então ela tá agradecendo e pedindo a Deus, né, que dê a ela sabedoria para se melhorar, não ficar sentada, né, achando que está tudo bem. E nós vamos então falar agora da questão da transição planetária, que é um assunto muito em voga, né? E a transição planetária, para nós espíritos, é essa fase intermediária entre o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração. Nós estamos no mundo de provas e expiações, que é um mundo onde o mal ainda prevalece. E esse mundo oferece para nós oportunidade de provarmos o que nós já aprendemos e também de expiarmos aquilo, todo o mal que a gente já fez, né? Então, através da expiação, eu vou sentir na pele a dor que eu provoquei no outro ou no ambiente, e aí eu vou ter a oportunidade de consertar, né? É a expiação, não é nada mais do que isso.
E o mundo de regeneração é aquele mundo em que, quando a gente cai em si, de que nós já estamos cansados de viver neste mundo onde prevalece a corrupção, a desonestidade, o desejo de vingança, a defesa dos nossos interesses pessoais em detrimento do interesse dos outros, né? O desrespeito aos direitos dos outros, né? Enfim, os ciúmes, né? A inveja, o orgulho, a prepotência. Então, tudo isso caracteriza o mundo de provas e expiações. Quando eu começo a me cansar de tudo isso, não quer dizer que eu já seja um espírito iluminado, mas quer dizer que eu já estou aberto para passarmos para o mundo de regeneração. E o que é o mundo de regeneração? É o mundo que nos acolhe. Quem? Nós. Quem somos nós? Somos esses espíritos ainda muito doentes. Então, o mundo de regeneração é o mundo dos espíritos em convalescença. Né? Então, somos nós que estamos assim meio mancos, né? Meio cheio de dores morais. Somos nós. Então, nós vamos para o mundo de regeneração, que é um mundo onde há o equilíbrio entre o bem e o mal. Mas olha que maravilha, né? Quando a gente já sabe que esse mundo já não predomina o mal. É uma grande coisa, é um grande salto estar no mundo de regeneração. E o da transição planetária é o tempo em que coloca para a gente um momento de decisão. É o momento em que nós precisamos decidir o que nós queremos. Queremos permanecer no mundo de provas e expiações? Então vamos continuar com todas as nossas mazelas, com todos os nossos vícios morais, ou com toda a nossa preguiça de aprender. Né? Porque o espírito, quando ele evolui, ele deve avançar em ciência, em sabedoria, em conhecimento. Ou decidimos que não, que eu quero sair daqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou investir em tudo aquilo que pode melhorar o meu caráter. Né? Se eu me percebo uma pessoa ainda dada, por exemplo, à maledicência, eu vou trabalhar, né, essa minha tendência, evitando de falar mal dos outros. Né? Se eu sou uma pessoa ciumenta, eu vou trabalhar isso no sentido assim, olha, eu não sou dona de ninguém, né? Eu não quero sufocar ninguém, né? E vou trabalhando isso dentro de mim. Se eu me percebo orgulhosa, eu vou rever essa atitude. Por exemplo, né, uma coisa simples, mas que para o orgulhoso é muito difícil, pedir desculpas, me recompor, né? E me propor a não reincidir no mesmo equívoco, e assim por diante. E nós vamos então finalizar a nossa fala com uma poesia do Frei Antônio de Chagas. Ele viveu no século XVII e ele compôs uma poesia que eu acho que ele foi muito inspirado. Essa poesia tem como título Conta e Tempo. E só para dar uma visão geral dessa poesia, ele fala que provavelmente ele escreve essa poesia na fase final da vida dele, porque ele diz que ele vai ter que dar conta do tempo dele. E ele diz que ele teve tempo, muito tempo, né, para isso e não se preocupou muito. E utilizou a vida dele mais em passatempo do que de uma forma proveitosa. E aí ele diz, né, que ele faz um convite para nós aproveitarmos o tempo de uma forma mais útil, para não chorar como ele está chorando no momento de prestar conta. Então vamos à poesia. Conta e tempo. Deus pede hoje estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, tendo tempo, fazer conta.
Hoje quero fazer conta e não há tempo. Ó vós, que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu o não ter tempo. Vamos então agora agradecer a Jesus, né, por esse tempo que nós temos e pedir a Ele sabedoria para que nós possamos usar o tempo de uma forma bastante proveitosa, de modo que a gente possa contribuir para nossa própria evolução, aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento de todos aqueles que compartilham conosco esse tempo. Que assim seja.